Olá pessoal, hoje na nossa aula de AED 1 a gente vai ver um pouco sobre ponteiros e alocação dinâmica. Esse aqui é o roteiro da nossa aula de hoje. A gente vai ver um pouco primeiro sobre ponteiros, em seguida a gente vai entender a organização da memória num programa em C. Em seguida a gente vai ver como manipular a memória utilizando ponteiros. E por fim, a gente vai estudar um pouco sobre os ponteiros duplos. Então olha só, um ponteiro nada mais é do que uma variável que armazena o endereço de outra variável. Então ela não armazena um valor, ela armazena um endereço. Tá? Então é comum dizer que um ponteiro aponta para uma outra variável. Tá? Porque ele contém o endereço dela. Por isso que também é chamado de ponteiro ou apontador. Né? Então, o ponteiro ele também tem um tipo. Certo? Ele pode apontar para qualquer tipo, mas é importante que a gente defina previamente qual o tipo, né, da variável que ele vai apontar. Se vai ser um tipo int, float ou double. Então, além disso, o ponteiro ele pode também apontar para nada. Só que isso a gente tem que configurar manualmente, apontando ele para nada. Tá? Então, apontar para nada em C é atribuir o valor null para um ponteiro. Tá? Então, isso indica que o ponteiro está apontando para nada. Se eu não atribuir manualmente esse valor, então o ponteiro vai estar armazenando o que aquela memória tinha antes. Então ele pode estar apontando para qualquer lixo. Tá? Então os ponteiros eles são uma forma de acessar conteúdo de uma variável em diferentes partes do seu programa. Né? Então um código ele pode ter vários ponteiros espalhados por diversas partes do programa, apontando para uma variável que contém o dado. Né? E se esse dado for alterado, não tem problema, porque todas as partes do programa eles estão apontando para o endereço e não para o valor. Então, consequentemente, todos os ponteiros vão sofrer essa mudança, porque eles estão apontando para o endereço. Tá? Então, existem várias situações onde ponteiros são úteis. Por exemplo, né, na alocação dinâmica de memória. Ah, professor, mas quando que eu vou precisar alocar memória? Alocar dinamicamente a memória? Quando você não sabe o tamanho da variável, a quantidade de dados, né, que você vai precisar armazenar. Na manipulação de arrays, né, que são vetores na linguagem C, ou para retornar mais de um valor em uma função. Então o uso de ponteiros é uma forma, né, de fazer esse retorno, porque como a gente sabe, a linguagem C só permite retornar um valor, mas com o uso de ponteiros eu consigo burlar isso. E ele também pode ser usado para referência, para listas, pilhas, árvores e grafos, que são estruturas de dados que a gente vai ver ao longo dessa disciplina. Então, olha só, o operador e-comercial, ele indica, se eu estou trabalhando com uma variável, ele vai me indicar o endereço daquela variável. E o operador asterisco, ele vai me retornar, quando eu estiver trabalhando com um ponteiro, ele vai me retornar o conteúdo que aquele ponteiro está apontando. Certo? Então, o operador e-comercial é uma forma de eu conseguir o endereço de uma variável. E o operador asterisco é uma forma de eu conseguir o conteúdo de um ponteiro. Então, se eu estiver trabalhando com um ponteiro e eu não usar o asterisco, por padrão, um ponteiro ele me retorna o endereço que ele está apontando. Tá? Então, olha só, nesse trecho de código. Quando eu digito aqui int asterisco ptr, ptr é um ponteiro. X é uma variável que já estou atribuindo aqui 10. Certo? Então, eu quero fazer com que o meu ponteiro ptr aponte para x. Então, o que eu faço? Eu faço ptr recebe e-comercial x. Quando eu coloco esse e-comercial x, significa que eu estou pegando o endereço da variável x, tá? E não o conteúdo 10. Então, dessa forma, eu estou fazendo com que o meu ponteiro ptr
aponte para o endereço no qual a variável x se encontra. Tá? Então, se eu mandar imprimir aqui, endereço PTR igual a PTR, o que ele vai imprimir? Né? Desculpa, né? Eu esqueci, eu estou olhando a segunda linha. Vamos olhar nessa primeira aqui. Se eu mandar imprimir PTR igual e colocar o asterisco PTR. Então, como eu estou colocando o asterisco PTR, ele vai imprimir o valor da variável que ele está apontando. No caso, 10. Agora, se eu mandar imprimir só o PTR, como o PTR é uma variável do tipo ponteiro, por padrão ele me retorna o endereço. Tá? Então, como eu estou mandando imprimir aqui só o PTR, ele vai retornar o endereço. E se eu colocar aqui x, né, mandar imprimir o endereço de x, o que vai acontecer? Ele vai me retornar o mesmo endereço, tá? Que o ponteiro PTR aponta. Então, a minha sugestão é que vocês deem uma pausa agora nessa aula e codifiquem esse trecho de código aí e façam o teste, ok? Eu vou seguindo. Então, outro exemplo aqui da manipulação de ponteiros. Então, olha só, a gente tem aqui 3 variáveis locais que foram alocadas estaticamente. Então, eu tenho a variável A, que eu já estou atribuindo 10, a variável B, que já está recebendo 20, e a variável C, que não recebeu nenhum valor. E eu tenho 2 ponteiros aqui do tipo inteiro, ou seja, eles apontam para uma variável, para um endereço que contém um tipo inteiro. Tá? O ponteiro P e o ponteiro Q. Então, agora o que eu estou fazendo aqui nessa linha? P está recebendo o endereço da variável A, ou seja, o meu ponteiro P está apontando para a variável A. E o meu ponteiro Q, nessa linha de baixo, está apontando para a variável B, ou seja, ele está recebendo o endereço da variável B. Tá? Agora, a minha variável C, que é alocada estaticamente, o que ela está fazendo? Ela está recebendo o valor, o conteúdo, né, que o meu ponteiro P aponta, mais o conteúdo, né, o valor que o meu ponteiro Q aponta. Ou seja, ele vai pegar o valor 10 mais o valor 20. E C, que é uma variável estática, vai receber já o valor dessa soma. Outro exemplo, olha só, aqui a minha variável A está sendo alocada estaticamente e já está sendo atribuído o valor 10 para ela. Né? Aqui eu tenho um ponteiro do tipo inteiro, P. Então P está apontando para A. Né? P está recebendo o endereço de A. E agora o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o conteúdo do meu ponteiro P, ou seja, o conteúdo da variável A, né? E estou atribuindo para esse conteúdo o valor do própria variável A mais 1. Né? Se A estava armazenando 10, então A agora vai armazenar 11. Por quê? Né? Eu estou manipulando o endereço da variável A, mas usando um ponteiro para isso. Então, façam o teste, né? Também, codifiquem esse código, tá? E verifiquem se o resultado vai ser isso mesmo. Então aqui fica um exercício também para vocês, tá? Vou ler. Implemente uma função que troque os valores de 2 variáveis inteiras. Para isso, a função deve receber o endereço de 2 variáveis, ou seja, é uma função que vai receber o endereço de 2 variáveis, a fim de trocar o conteúdo das variáveis originais, e não apenas da cópia local. Tá? Como vocês devem se lembrar, na linguagem C, quando eu passo um valor para uma função, né, aquele valor vai ser copiado para uma outra variável. Então, se eu fizer a troca, né, dos valores dentro de uma função usando variáveis estáticas, não vai funcionar. Tá? Quem não estiver acreditando, faça o teste. Tente implementar essa função que troca o valor de 2 variáveis sem usar ponteiro. Vocês vão ver que não é possível. Tá? Então, a única forma de desenvolver essa função é utilizando ponteiros. Tá? Então,
minha sugestão é pausem agora o vídeo e tentem implementar. Quando terminarem, voltem aqui. Então, quem já terminou, olha só, esse é o resultado. Tá? Então, aqui a gente desenvolveu uma função chamada troca, que ela vai receber dois valores, P e Q, e vai trocar esses valores. Né? Como aqui na minha função eu estou declarando que P e Q são ponteiros, por causa do asterisco. Né? E o void aqui indica que a minha função não retorna nada. Né? Então aqui eu estou declarando uma variável auxiliar, chamada temp. Tá? Então o que vai acontecer? Temp vai armazenar temporariamente o conteúdo que o ponteiro P aponta. Por quê? Porque eu estou usando o asterisco aqui para pegar o conteúdo, o valor para o qual a variável P, o ponteiro P aponta. Certo? Então agora eu estou pegando o conteúdo do ponteiro Q e atribuindo ele para o conteúdo do ponteiro P. Né? Ou seja, eu estou copiando o valor de Q na variável no ponteiro P. Né? E agora o que eu vou fazer? Então P já tem o valor de Q. Agora eu tenho que fazer Q ter o valor de P. Ou seja, eu vou pegar Q e atribuir o valor da variável temporária. Tudo isso usando o ponteiro. Então, se eu mandar imprimir esse valor, os valores dessas variáveis fora da função, vocês vão ver que eles vão estar trocados, certo? Então façam um teste. E alocação estática versus alocação dinâmica, né? Às vezes a gente quer criar variáveis durante a execução do programa. Às vezes a gente não sabe quantas variáveis a gente vai precisar, né? Por que não declarar variáveis locais? A gente não sabe quantas variáveis e nem quando que a gente vai precisar delas. Então esse é um caso que a gente vai ter que usar ponteiros. Além disso, uma função pode ter que criar uma variável para outras funções usarem. Como que eu vou passar essa variável para uma função, uma outra função? Certo? Uma forma de fazer isso é por meio de ponteiros. Então, outra situação é quando a gente quer usar uma organização mais complexa da memória, ou seja, uma estrutura de dados mais complexa. Então aí a gente vai precisar usar um ponteiro. Então, olha só, nesse exemplo de alocação estática, o espaço das variáveis ele é reservado e liberado automaticamente pelo compilador. Tá? Então aqui quando eu estou declarando uma variável int A e int B, B aqui no caso é um vetor. Estaticamente, o compilador ele já reserva a memória dessas variáveis. Tá? Então, o próprio compilador ele vai reservar, alocar e desalocar. O programador não tem que se preocupar com isso. Só que isso tem um custo. E qual que é o custo? O custo é que, se mesmo você não usar essas variáveis, elas vão estar lá ocupando memória. Tá? E se você estiver programando num ambiente onde estiver executando esse programa que você fez num ambiente onde a memória é escassa, isso vai gerar problemas. E já a alocação dinâmica, o que vai acontecer? O espaço de memória que as variáveis usam, ele é reservado e liberado dinamicamente, mas isso fica a cargo do programador. Então, para fazer isso, alocar e desalocar a memória, a gente tem aqui algumas funções, alguns comandos que vão ajudar a gente nessa tarefa. Tá? Os principais são malloc, que vai alocar a memória. O calloc também vai fazer a mesma coisa que o malloc, só que o calloc com C, ele já vai reservar a memória e já vai inicializar aquela memória com 0. Tá? Então ele já vai limpar qualquer lixo que tem naquela memória. E o resize é caso você precise mudar o tamanho. Então, antes do término do programa, se você não desalocar, aquela memória vai ficar alocada. Certo? Então, é necessário aqui que o programador desaloque essa memória, senão vai acontecer o que a gente chama de memory leak, tá? Desperdício de memória. Então, para desalocar a memória, a gente vai utilizar o comando free. Então, olha só.
a função malloc, ela vai receber, tá, um determinado valor, que esse valor indica a quantidade de memória que eu quero alocar, e ele vai retornar para a gente o endereço dessa memória, dessa variável, né, dessa porção de memória que foi alocada. Então, olha só, nesse caso aqui, eu estou alocando 1 byte. O meu ponteiro PTR está apontando para 1 byte, que a minha função malloc vai alocar. Ah, mas se eu quiser alocar memória suficiente para armazenar um inteiro, professor, então você vai precisar utilizar a função sizeOf. SizeOf vai te retornar já quantos bytes um inteiro utiliza, tá? Porque isso pode mudar de acordo com a arquitetura do computador que você está utilizando. Então, não é recomendável você colocar aqui, nesse computador, às vezes, o inteiro tem 32 bytes, mas se eu executar em outro computador, pode ser que isso mude. Então, o ideal é a gente sempre usar o malloc em conjunto com o sizeOf. Tá? Então, aqui, o meu ponteiro PTR está armazenando, né, reservando memória suficiente para armazenar um inteiro. E, como eu disse, a função calloc, ela recebe a mesma coisa, né, que o malloc, mas você também pode indicar o número de blocos de memória que vão ser alocados. Tá? Ou seja, aqui eu quero alocar um inteiro. Né? Então, no caso, o que ele facilita? O calloc facilita também na hora de alocar vetores, certo? Eu posso simplesmente mudar aqui o tamanho, né, que ele já vai alocar. Se eu quiser, por exemplo, um vetor de tamanho 200, eu coloco aqui 200 e ele vai alocar, reservar 200 porções de memória para alocar 200 inteiros, certo? E já vai atribuir 0 para todos esses valores. E como eu disse, a função free, ela faz justamente o contrário. Ela vai liberar a memória que foi alocada pelo malloc e pelo calloc. Tá? Então a função free, ela avisa o sistema que aquela memória está livre e disponível para ser usado novamente. Então olha só, aqui PTR é um ponteiro, PTR recebeu, né, uma porção de memória para alocar um inteiro, e agora o que eu estou fazendo? Liberando essa memória. Tá? Isso é muito importante, porque se você não liberar essa memória, mesmo após o seu programa ser finalizado, o que vai acontecer? A memória vai continuar alocada, tá? Porque o seu programa não desalocou. Então, olha só, como eu falei, é importante desalocar a memória. E outro fator muito importante aqui também é verificar se realmente a memória foi alocada antes de manipular essa porção de memória. Tá? Então, olha só, uma boa prática de programação é, toda vez que eu aloquei a memória usando o malloc, eu pegar e verificar se essa memória, se esse endereço não foi igual a null. Por quê? Se não tiver memória suficiente, por algum motivo, deu algum erro, a função malloc vai retornar null. Então, eu testando aqui se o meu ponteiro foi igual a null, eu já estou garantindo que a memória realmente foi alocada. Tá? Então façam um teste, peguem esse trecho de código aqui e executem aí no computador de vocês. Tá? Depois retornem para essa videoaula. Então essas aqui são algumas regras da alocação dinâmica. Tá? Primeiro, a gente precisa incluir a biblioteca stdlib.h. Por quê? Porque ela vai incluir aquelas funções para manipulação da memória, né? Como o malloc, o calloc, o sizeOf e o free. Tá? O tamanho gasto por um tipo, a gente tem que definir isso como um padrão, sempre usar a função sizeOf, e também a gente tem sempre que informar o tamanho a ser reservado na função malloc, certo?
devemos verificar se acabou a memória, ou seja, sempre que a gente chamar a função malloc, verificar se o que ela retornou não é igual a null, né, para verificar se realmente alocou a memória. E isso é imprescindível, né, sempre liberar a memória que foi alocada dinamicamente, utilizando a função free. Então, olha só, agora a gente precisa entender como que um programa em C ele organiza a memória, tá? Então, basicamente, o programa ele divide a memória em duas partes. Uma parte é chamada de pilha e outra parte é chamada de heap, tá? Na pilha são armazenadas as variáveis locais ou variáveis alocadas estaticamente. Toda vez que a gente declara uma variável, ela vai ser armazenada na pilha. No heap vão ser armazenadas, né, as variáveis que foram alocadas dinamicamente, usando o ponteiro, ou seja, usando o malloc e o calloc, né, ou o resize. Então, na pilha, toda vez que a gente declara uma variável local, o compilador já reserva um lugar, né, uma posição na pilha. E ao realizar também as chamadas de funções, quando eu chamo uma função recursivamente, a cada vez que eu chamo essa função, o meu compilador ele vai reservar uma porção de memória na pilha para armazenar todas as variáveis daquela função. Tá? Então, a pilha, por isso que ela chama pilha. Toda vez que eu chamo uma função, essa porção de memória vai sendo empilhado. Tá? Então, e esse espaço reservado para uma variável local, ele é liberado quando a função termina, ou seja, ele é desempilhado. Esse espaço de memória em que foram alocadas todas as variáveis dessa função, ele vai ser desempilhado, certo? E no heap, como eu disse, vai ser armazenada a memória alocada dinamicamente, usando o malloc ou o calloc, né? E isso é reservado em tempo de execução. Quando a gente fala estaticamente, é quando eu executo o programa, aquela porção de memória já vai ser alocada. E quando eu falo dinamicamente, significa que ao longo do programa, em algum ponto, quando eu fizer a chamada do malloc, aquela região de memória vai ser reservada. Tá? Então, o espaço reservado usando o malloc deve ser liberado manualmente. Caso contrário, acontece a falha que eu comentei, chamada memory leak, que é vazamento de memória ou desperdício, né? Então tem um programa chamado Valgrind que ajuda a detectar vazamento de memória, tá? Então, olha só, gente, aqui nessa imagem a gente tem uma representação da memória de um programa em C, tá? Então o que vai acontecer? Na região azul aqui, a gente vai ter o código, tá? As instruções vão ser armazenadas nessa porção. O que está em verde aqui vai ser os dados estáticos, ou seja, variáveis que são declaradas de forma estática, que não podem ser mudadas, tá? Vão ser armazenadas aqui. E eu vou ter as regiões que eu comentei com vocês. O heap, onde vão estar armazenados os valores alocados dinamicamente, usando o malloc e o calloc, né? E a pilha. Então, toda vez que eu faço uma chamada de uma função dentro do meu programa, ele vai pegar, armazenar, reservar uma região de memória para todas as variáveis dentro daquela função e essa região de memória vai ser empilhado aqui, né? Toda vez que eu aloco uma variável dinamicamente usando o malloc ou o calloc, ele vai incluir aqui nesse heap, né? O heap não necessariamente vai ser alocado de forma contínua, igual a pilha, tá? Por isso que chama heap. Mas aí o que pode acontecer? Pode acontecer da minha pilha, se eu fizer muitas chamadas de funções e eu alocar muitos dados dinamicamente, pode acontecer da memória esgotar, né? Da memória reservada para o meu programa esgotar e acabar dando uma falha aí e o meu programa finalizar. Então eu espero que vocês tenham entendido o esquema da representação
da memória de um programa em C. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, e na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vê sobre a alocação contígua ou contínua de memória usando alocação dinâmica, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.